Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. A gente é saco de pancada há muito tempo e aceita. Porrada da esquerda, porrada da direita. É tudo flagrante, novas e velhas notícias. Mentiras verdadeiras, verdades fictícias. Polícia prende o bandido, bandido volta pra pista. Bandido mata o polícia, polícia mata o surfista. O sangue foi do Ricardo, podia ser do Medina. Podia ser do seu filho jogando bola na esquina. Morreu mais uma menina que falta de sorte. Não traficava cocaína e recebeu pena de morte. Mais uma bala perdida, paciência. Pra ela ninguém fez nenhum pedido de clemência. Chega, que mundo é esse? Eu me pergunto. Chega, quero sorrir, mudar de assunto. Falar de coisa boa, mas na minha alma ecoa agora um grito. Eu acredito que você vai gritar junto. Olá, pessoal. Estamos falando diretamente dos estúdios do portal Papo Reto Oficial. Hoje, no quadro Papo Reto com o Legislativo, temos a honra aqui de receber novamente o vereador Tito do MST. Lembrem que na primeira vez que ele esteve aqui conosco, foi para se apresentar à sociedade. De fato, as nossas campanhas políticas não têm campanha na TV. Então, muitos eleitores não conheciam e tiveram a oportunidade de conhecer sua militância, sua história. De fato, é um homem que faz a diferença dentro daquela atual legislatura, e hoje nós convidamos para que ele estivesse aqui novamente, justamente para falar, depois desse recesso, como é que estão os trabalhos, como é que está a visão dele diante desse cenário que nós estamos passando ultimamente, da polarização da política em nosso município. E aqui nós temos a honra de recebê-lo agora. Fique à vontade, seja muito bem-vindo. O seu microfone está aberto. Pode dar início às suas considerações iniciais. Bom dia, Oliveira. Sempre é um prazer aqui fazer essa conversa contigo. Quem nos ouve nesse momento, quem nos assiste, acompanha, nós estamos aqui para fazer uma conversa aberta. Exatamente. É um papo reto, um bate-bola, né, um ping-pong. E vamos falar já após esse recesso. Fala-se muito de recesso, mas a gente vê que isso é institucional, mas que na prática o senhor não parou. Continuou fazendo o seu trabalho junto à comunidade que o elegeu e que precisa desse trabalho que o senhor vem fazendo. Como é que o senhor vê hoje, na volta dos trabalhos, aquilo que o senhor deixou pré-encaminhado já com as suas indicações, seus requerimentos, o senhor volta e consegue deslumbrar, houve avanços dentro das suas pautas, dentro daquilo que o senhor indicou, ou ainda está aguardando alguma deliberação? Fale um pouco para nós, porque a sociedade vê aquele momento na sessão, mas depois não tem um acompanhamento de como se deu a sua indicação, o seu requerimento. Na verdade, essa questão do requerimento que a gente faz o requerimento para o executivo e o executivo tem que executar, né? Mas na prática pouca coisa tem avançado, né, nessa questão dos requerimentos. Até porque quem tem que executar, quem tem que fazer é o próprio prefeito, né, com o seu corpo técnico, tanto na Secretaria de Obra, Urbanismo, Secretaria de Saúde, Educação, mas o que a gente tem visto tem avançado pouca coisa nessa questão dos requerimentos, das indicações que a gente tem feito. Esperamos que a gente consiga avançar, porque o vereador, qualquer vereador ou vereadora que faz as suas indicações, ela só é benquista lá na comunidade quando chega a obra lá naquilo que tu indica, né. Então precisa o poder executivo avançar nessa questão das indicações que os vereadores têm feito ali na Câmara Municipal. Perfeito. Bom, dentro desse aspecto, o que a gente tem observado é que quando se forma a legislatura para aquele mandato de 4 anos, e do outro lado o executivo, que na verdade são poderes que precisam ser harmônicos. E essa harmonia, para que as pessoas entendam melhor, é como se fosse um casamento, aonde o casal deve tomar as decisões juntas, deve haver transparência, fidelidade, companheirismo, né? Todas aquelas essências que formam uma base sólida, consistente e que a sociedade possa acompanhar esse casamento. O que a gente não tem visto. Por exemplo, qual é a dificuldade hoje que se tem de se apresentar um programa de governo? Até para acalmar a sociedade que está ansiosa para saber
Quando é que a política pública vai chegar para ela? Quais são as propostas que se tem para melhoria da saúde, melhoria da educação, na segurança pública, no trânsito, no transporte? Então, a gente tem a sensação de que o governo municipal, o executivo, está trabalhando. Está trabalhando. Pelo menos é o que a gente escuta quando a gente vai ter esse corpo a corpo com o secretário de uma pasta. Porém, esse trabalho ele não está sendo levado, pelo menos até vocês, para que vocês sejam as pessoas que mais ouvem a sociedade e possam tranquilizar essa ansiedade de mudança, de melhorias, porque foi nisso que nós apostamos, vereador. Eu acredito que essa massa que votou no atual prefeito, ele tinha um anseio de melhorias, de mudanças, e quase um ano isso não corresponde, deixa todos nós preocupados, né. E eu vejo assim, qual a dificuldade, na sua visão, para que o governo use de fato e alimente o portal da transparência? Que as informações que sejam levadas para lá correspondam à expectativa de vocês, vereadores, que precisam acompanhar tudo isso. Como é que o senhor, olhando para esse cenário hoje, dessa falta de informação, de comunicação, de transparência na gestão pública, eh, dificulta o trabalho do legislativo? Na verdade, eu acho que se a gente pegar nesses aspectos da nossa cidade, que é uma cidade grande, Parauapebas, né, e o governo, no começo do governo, entrou com 90% e vontade de fazer as coisas, né. Eu acho que fez alguns, pegando essa questão dos tapa-buraco, né, que teve na nossa cidade, que está tendo, mas ali eu acho que mexeu em vários cantos da cidade e não concluiu o trabalho na cidade inteira. E como a população já vem dessa questão do governo passado, justamente com muitos problemas, então é difícil tu ver essa questão do trabalho chegando nas comunidades. Vou pegar aqui a nossa comunidade, a Palmares 2, que não é muito grande, à vista que a VS10, né? Mas lá teve um compromisso do governo com a UBS lá. Foi ainda do governo passado. E até agora não conseguiu Avançar. avançar. Tu pega na questão da água da nossa comunidade, também tem problema dessa questão da água. Tu pega na questão da educação, até inclusive, na última sessão passada trouxeram presente essa questão das escolas de tempo integral, Sim. não é. E eu acompanhei a escola lá da Palmares lá, tá sendo na prática, quando foi colocada essa questão de tempo integral. Então hoje tem problema que tem que ser resolvido, né. Então eu acredito que o próprio governo, e aí já falei em algumas vezes para alguns secretários, falei o próprio Aurélio, se a gente se fechar e não abrir o diálogo com a cidade, com as comunidades, é mais problema para o governo. Então acho que tem que ter um canal aberto para essa questão da conversa, para o pessoal entender qual é o problema e ajudar a ter a solução. Acho que é aí que o governo muitas vezes está pecando nessa questão do diálogo. Acho que tem que avançar, abrir essa questão da conversa com as comunidades, com a cidade, com os empresários, que ontem teve a audiência, né, para a gente achar caminho para nossa cidade. Eu acho que tá aí, tem problema, tem que ter solução, e não tem solução se a gente não se unir para a gente fazer um bom trabalho entre o legislativo e o executivo e aqueles que interessa ter uma cidade boa, e nem todo mundo torce para nosso Paraupebas voltar, o que já foi em alguns momentos. Perfeito. Eu vou trabalhar com 3 pilares dentro da sua fala. Eu tocou primeiramente na questão da da saúde básica para uma comunidade ao qual o senhor conhece muito bem a realidade. E o que a gente observa é que na campanha política, o candidato ele vai e conhece essa realidade e se compromete. E quando assume, não dá uma devolutiva, né, não trazer isso apenas em contextos soltos, frases fora de contexto. "Ah, porque ficou deixei peguei uma cidade,
destruída, falida, e isso não é suficiente, porque ele generaliza a coisa. Eu acredito que isso que o senhor está dizendo tem que ter uma resposta pontual para aquela comunidade. A UBS que eu me comprometi, que eu iria conceder no momento, não é possível por essas razões. Por exemplo, como dizia um governador no nosso estado, eu posso edificar, em questão de meses eu levanto um prédio, mas eu preciso saber como é que eu vou mobiliar esse prédio, quem são as pessoas que eu colocarei para trabalhar lá, e como eu vou ter caixa para manter o funcionamento desse prédio. Então, esses são os gargalos, porque são custos, né, que não são custos pontuais, eles passam a ser um custo rotineiro. Eu não tenho pessoas, então eu tenho que fazer concurso público. Então, mas dê essa satisfação à sociedade, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente observa, que o senhor colocou, é a questão da educação. A gente está aí numa campanha para trazer faculdade para cá. Mas olha só, falta muito ainda para a gente fazer o trabalho de casa. Como é que está o ensino médio? Como é que está o ensino fundamental? Será que esses jovens que vão sair do ensino médio, o fato só de ter uma faculdade já os premia, ou a gente vai dar faculdade para quem vier de fora entrar aqui e tirar as vagas deles? Porque existe essa dificuldade hoje quanto ao ensino médio, quanto ao ensino municipal, e não é só merenda, né? A gente tem que pensar em toda uma infraestrutura, na climatização dessas salas, nas condições de que esses alunos são recebidos e acompanhados para que a gente evolua. Então, eu acredito que o trabalho da Câmara é justamente fiscalizar se essas políticas públicas estão, de fato, efetivamente sendo praticadas e não através de um marketing, porque muitas vezes isso até nos conforta. E se alguém não for até vocês trazer o problema, vocês ficam sem saber de fato o que está acontecendo lá na ponta. Terceiro ponto que o senhor colocou, e isso aconteceu ontem, eu estava lá, é essa pauta que os empresários, o comércio local, trouxe dentro de uma política pública para externar que aquilo que a gente já vem sofrendo não é de hoje. Só que, para que as pessoas entendam melhor, desde a crise de 2015, que foi uma crise nacional e política, mas que abalou a economia do nosso país, que a gente vem passando por isso, só que em escala. Não foi um impacto global no nosso país, mas foi um impacto que veio acontecendo de forma pontual. Quando começou isso? Começou no momento em que o poder executivo, juntamente com a iniciativa privada, flexibilizaram algumas exigências do mercado, porque isso não impedisse a aceleração do comércio e resgatasse, tá bom? Resumindo, primeiro patamar que foi atingido com isso foi a área de serviços. Eu lembro que naquela época 120 empresas foram destratadas seus contratos com a mineradora. 120 empresas, milhares de profissionais foram demitidos, pais de famílias, e aí começa o princípio de um início de uma recessão, de uma crise sintomática pela área de serviço. Olha só, quem é que gera economia no comércio? O trabalhador com o seu salário que vai consumir. Se eu não estou vendendo serviço, se eu não estou executando serviço, não tem dinheiro. Se essa empresa não paga, não produz, não tem um funcionário, não tem dinheiro, e aí o comércio foi sentindo. Só que o comércio começa a sentir já meados do ano passado e agora se intensifica por essas questões que nós estamos discutindo. O que me preocupa muito, porque aquela audiência pública ela é um pontapé, ela dá um start. Mas o senhor que esteve ali, acompanhou o início do trabalho, quais as perspectivas que o senhor tira disso? O senhor acredita que aquele momento ali, ele de fato retrata a realidade do município? Ele tem de fato uma ação que a gente possa dizer que vamos partir para uma solução? Ou o senhor acredita que a forma como foi feita, como está sendo conduzida, vai muito mais além do que está sendo colocado ali como uma responsabilidade de A ou B? Mas é como o senhor bem falou, é a união
de todos que estão sentindo a mesma situação se unir para trabalhar em prol disso. Qual é a visão que o senhor teve dessa audiência pública de ontem? Tudo bem, eu queria pegar bem antes um pouco o seguinte, ó. Eu acho que já cai por terra e não cabe mais essa questão do que o povo fala, né? Não, porque pega uma cidade totalmente, já não cabe mais. Sim, Já tem concordo. um prefeito, tem uma câmara de vereador, agora já ficou para trás. Agora é pensar daqui para frente. É todo o problema. O filho tá aí, tem que cuidar dele. Perfeito, filho ou filha, né, tá aí e tem que cuidar. E é mais de 300.000, né, pessoas que tem que ser cuidado nessa cidade. Então eu acredito que só essa questão da união para a gente avançar. O que que o pessoal fala muito, né? É que o dinheiro não está ficando na cidade, que o dinheiro está indo para outras empresas de fora. Então agora foi identificado ontem e na audiência pública também saiu, acho que agora é a hora justamente dos empresários, aí acho que o Zé do Bode fez uma boa tarefa, que foi convocar essa questão dos empresários para a audiência pública, e agora é achar solução. E Aurélio, prefeito, olha, tem um problema aqui, vamos ver como é que nós resolve. Como é que o dinheiro vai circular na nossa cidade? Então, como é que as pequenas, média, grandes empresas vão, participar dessa questão aqui do nosso município? Para não ficar nessa: "Não, porque o dinheiro está indo para fora, o dinheiro não está ficando", então o dinheiro tem que ficar no nosso município. Concordo. Justamente para rodar a economia, o cara ir na feira, para comprar o sapato, para comprar o boné, é assim que a economia gira. E depois volta para o cofre do governo, né, esse dinheirão. Então precisa rodar na nossa cidade. Então Perfeito. acho que é esse trabalho que nós temos que fazer, e a audiência pública apontou alguns caminhos nessa questão justamente das comissão que vai se desdobrar para fazer conversa, e sem conversa a gente não chega num denominador comum, né. Então eu acho que eu acredito que tem que ser por aí. Se tu pega essa questão do que tu trouxe da faculdade, que a gente está trabalhando para trazer para cá, mas primeiro nós temos que fazer o dever de casa. Perfeito. Se não tiver um ensino fundamental bem feito, se não tiver um ensino médio, que é responsabilidade do Estado, não Isso. é, para depois chegar na faculdade, senão vem outro e se apropria daquilo que é nosso aqui da E é para região, né, atender uma demanda que é nossa. para atender uma demanda nossa, vem outros e se apropria disso. Então precisa nós avançar e fazer os deveres de casa no ensino fundamental, no ensino médio, para depois chegar na faculdade. Eu acho que é aí que falta nós fazer todo esse debate, mas é importante hoje a gente olhar para o Apebas, está clamando e precisa a gente sair desse sufoco que a gente está. Nem só o prefeito, Câmara Municipal, o Estado, o governo federal precisa aplicar as políticas públicas aqui. Que a gente o que que a gente tem uma sensação aqui em Paraopebas? Nós somos uma cidade rica e muitas vezes os caras de fora ficam olhando e não querem aplicar aqui, porque aqui tem muito minério. Tem, mas temos problemas que têm que ser resolvido hoje, não amanhã, para a gente melhorar o nosso padrão de vida aqui na nossa cidade. É por isso, Tito, que o senhor tem crescido muito no meu conceito, porque quando eu olho para a pessoa, eu consigo ver a essência dela. E o senhor tem a essência de que se desse mais oportunidades, o senhor iria mais longe. A sua visão é justamente de que a gente passe a trabalhar não só entregando a nossa matéria-prima para fora, mas que a gente tenha indústrias, empresas aqui dentro que ajudem a processar isso tudo e valorizar. Eu escutei recentemente uma matéria, acredito que o senhor deve ter visto, de um jornal local que falava quanto custa a tonelada do minério para a China. E depois que a China processa esse minério e exporta, ele vira uma fortuna. E por que não ter essas empresas trabalhando aqui e fazendo com que o nosso material já atingisse esse patamar de ser entregue dentro dessas condições? Então eu vejo assim, a polarização da política hoje divide até a sociedade.
Porque se o senhor leva uma questão da educação, por exemplo, que lá no na sua comunidade, ou alguém que veio de um assentamento com um problema, o senhor está fazendo oposição. E na verdade não. O que está acontecendo é que a política pública não está chegando até lá, e isso traz que o senhor defenda ou revele ali, retrate a necessidade daquela comunidade. E a sociedade parece que tem um grupo que se articula dentro de frases soltas, fazendo cortes e narrativas para jogar a sociedade em contra um movimento, de em contra um trabalho de um vereador, que é essencial, porque nós precisamos investir e investir correto, para que não haja desperdício. O que nós temos hoje, como o senhor bem pontuou, é esse dinheiro que não circula no município, porque como o senhor bem disse, se eu compro e emito uma nota, eu estou gerando impostos que vão ser arrecadados e vão voltar para o cofre público. E a gente percebe que essa falta de planejamento, vamos dizer, de um ordenamento. Eu vou até resumir tudo numa frase: aonde não há ordem, se estabelece o caos. Isso tudo que está acontecendo é porque nós não temos uma política pública ou um não cumprimento de políticas que deveriam nortear as regras do jogo. E cada um está colocando as suas cartas na mesa, farinha pouco, meu pirão primeiro, não é isso? Tem isso. Bom, agora um outro assunto que a gente tem e precisa tratar. Recentemente teve na cidade um movimento ele tem coisas que o senhor consegue conter, mas tem coisas que o senhor é sensível em entender que a forma de diálogo esgotou e não houve avanço. E aí a única ação que nos resta é ver as pessoas que estão sentindo na pele, e eu acho muito chato isso, as pessoas julgarem sem de fato viver ou entender a realidade de quem está lá passando por tudo isso. O movimento veio para a cidade, né? Tentou ser recebido pelo poder público, no primeiro momento não aconteceu esse encontro. Houve a eu não sei se eu chamo de invasão, porque alguns vão chamar de invasão, mas eu acho que houve Nós chamamos apropriação de ocupação. de ocupação, né, eu ia falar a palavra apropriação, mas houve isso. E ali foi uma forma de manifestação, para que de fato a pessoa atendesse. Houve um certo calor das emoções ali, muitas coisas foram feitas e faladas, a gente também tenta não justificar, mas entende, mas chegou um momento que alguém colocou ali eh, maturidade e entender que eu, quanto pessoa comum na sociedade, eu tenho direito de fazer o que eu penso e de agir como eu penso. Porém, quando eu me torno uma pessoa pública, o eu fica na segunda pessoa e eu tenho que pensar no nós e no todo. Então, muito do que eu falo ou do que eu faço, ele tem que alcançar todos, independente de ser eleitores ou apoiadores ou não. E ali houve alguém que teve esse consenso, que apaziguou, e o gestor público recebeu o movimento, recebeu a pauta. Mas eu queria ouvir agora do senhor, houve avanço nesse sentido? Como é que está agora, após tudo que aconteceu e vocês voltaram para a sua vida normal, o que mudou, que de fato, o que está em andamento? Fale para nós agora aí. Olha, primeiro só deixar claro aqui, enquanto Movimento Sem Terra, que a gente é contra qualquer tipo de violência, tanto de um lado como do outro, né, nessa questão justamente do Movimento Sem Terra. E teve toda a ocupação da prefeitura, depois a gente recuou, né, ficamos acampados na praça, e então o governo entendeu que tinha que abrir uma mesa de diálogo, né. Então fizemos uma mesa de diálogo para essa questão da negociação com o Movimento Sem Terra, com a pauta do movimento. E ontem, depois de tudo isso, ontem, a Escola do Terra e Liberdade assinou os contratos dos professor, merendeira, tudo ontem. Olha que coisa boa. Então, um acampamento que vinha mais de 1 ano, 2 anos, sem uma educação, sem uma escola ali funcionando de forma concreta que tem que ser, ontem foi assinado os contratos. Interessante, vereador, desculpe interromper a sua fala,
Mas a gente entende que antes de chegar no momento da ocupação, tentaram o diálogo. Não, E várias o vezes. problema era de conhecimento da gestão pública. Mas essa questão de não entender ou adiar a decisão ou as tratativas gerou o que aconteceu. E entendo eu que se não fosse através do movimento ter feito o que fez, talvez essa assinatura que aconteceu no dia de ontem ainda não teria acontecido. Isso mesmo, porque várias vezes a gente reuniu com a própria secretária, reuniu com o próprio governo para resolver o problema da escola, lá do acampamento Terra e Liberdade, mas agora legalmente a escola está funcionando. Glória a Deus. Começa a funcionar, né, aqueles alunos ali vão ter aula, como manda a grade curricular da educação, não é. E tem as outras pautas que nós estamos tocando, não é. Um dos pontos principal também era a questão da escola do ensino médio lá da Palmares, Sim. não é, da construção da escola. Tem um recurso da Vale, que a Vale vai, doar para essa questão da escola, e tinha esses problemas lá da questão do terreno, já nós doamos o terreno, mas falta o prefeito fazer essa legalidade. Sim. Também nas últimas conversas que tivemos, já está Já claro, avançou. já avançou. Que bom. Inclusive faltava o INCRA quebrar essa questão da vocação rural, já fez também. Então agora é o governo, passar para o governo do estado E o nosso tocar a obra. deputado cobrar. Isso, então tem avançado. Mas tem a outra pauta, que é a pauta do movimento, não é pequena, ela é grande. Nós estamos conversando com o governo, acho que muita coisa tem avançado, não é. Nós tem publicizado pouco, mas tem avançado muita coisa no governo, e acreditamos que esse diálogo faz a gente conseguir, desaguar a nossa pauta e chegar à política pública lá onde tem que Como chegar. é que está a agricultura familiar? Agricultura familiar, nós estamos conversando com o Genésio, né, para essa questão justamente da gradagem de terra, que já está meio atrasado, né, já estamos, hoje é dia 2 de outubro, né. Sim. As máquinas já tinham que estar no campo fazendo essa gradagem de terra para e roça, mas tem avançado também. Agora receberam as máquinas aí de emenda, eu acho que vai avançar bem nessa questão de gradear a terra, das sementes, do plantio da roça, vamos avançar. Falei também na Câmara lá, quinta-feira passada o INCRA assinou, aqui na região vai rodar mais de 600 milhões de reais. Que bom, olha só. Mais de 600 milhões de reais aqui do governo federal, através do INCRA, do crédito de apoio, fomento, a questão do fomento mulher, né. Então vai rodar, nós tem mais de 400 casas que vai ser feita aqui na região, na questão da habitação, cada casa custa em torno de R$ 70.000 do governo federal. Então isso, se a gente pega a política do estado, do município e da União, o dinheiro começa a rodar na nossa região. Então precisamos avançar para a gente ter justamente o povo bem na nossa cidade. Eu costumo dizer que o senhor é abençoado e todo abençoado é abençoador. Eu estou lembrando aqui da primeira vez que o senhor esteve conosco, a gente falava muito de perspectivas, né? Sim, Se chegamos a falar até dentro desse processo da agricultura familiar, das leis que garantem a aquisição desses alimentos, o escoamento e as condições de trabalho. E hoje, pontuando o que o senhor está dizendo, a gente vê que o senhor avançou muito. E está aí a importância de ter uma pessoa como o senhor representando toda essa categoria e esse movimento para que as coisas de fato aconteçam dentro de uma igualdade, que é o que diz a Constituição. sim. Até nas feiras hoje, quando eu vou, já tem algumas que eu estou vendo a presença de banheiro químico, né, a higiene, terminou a feira, eu já estou vendo o pessoal varrendo, guardando tudo, tem uma equipe que vem com o carro e lava. Não é sempre, mas quando a gente percebe que é uma questão de um planejamento melhor, mas já está acontecendo. Porque são questões que a gente precisa entender, que o pai de família precisa todos os dias garantir o sustento da sua família. E quando ele não tem um trabalho formal, ele vai para a informalidade. Então ele quer fazer o quê? Assar um frango, um galeto, vamos supor. Aí chega alguém da vigilância sanitária e diz: "Ó, você não pode vender o galeto,
porque você não tem uma câmara fria, ou você não tem um freezer, ou não está acondicionado corretamente, mas não dá uma instrução, ninguém. Não tem o Banco do Povo dando aquele recurso para que ele possa se equipar. E, e simplesmente multa e às vezes até toma o objeto. Quando você vai na feira, você vê o cidadão cortando frango vivo, tratando de peixe, abrindo, ele não tem nenhum tratamento, não tem uma máscara, uma luva, uma touca, um avental, está tudo ar livre ali, pendurado. Quer dizer que aquilo pode, mas o cidadão que precisa também ter o direito de levar o sustento para sua família não pode. Então, é essas desigualdades que o gestor público precisa tratar. E eu sei que não é fácil, porque, como o senhor bem disse, o governo anterior entregou para o governo atual um problema de um abandono, né? E um marketing muito bonito de que estava tudo bem, né? E hoje eu imagino a cabeça de um gestor que tudo que ele faz, desde a hora que levanta, que acorda, que pega, envolve o celular, já está cheio de mensagem, café com problema, com ligações, com reuniões, só problemas. E tendo que atender a todo mundo, todo momento, a todo instante. Por isso que é importante delegar responsabilidade. Dar a César o que é de César. Se eu nomeei secretários, que eles me tragam soluções e não problemas. É. Se eu tenho um corpo legislativo que tem esse diálogo com a população, deixa eu municiar essas pessoas com informação para que eles possam ir me ajudando a acalmar os ânimos até que a gente possa entrar com a sanção. E esse seu trabalho de ponderar, de levar pautas consistentes, reais, tem até mudado. Eu tenho presenciado dentro da Câmara pessoas que conflitavam com o senhor, hoje já lhe chamam: "Ô, me ajuda aí, Tito, isso aí confere contigo". Então eu vejo que até quem era oposição ou contra o seu posicionamento ali dentro, já começa a entender da sua dor, porque o senhor está lutando pelo interesse de todos e não de um segmento pequeno ou de um interesse próprio. Eu lhe parabenizo por isso, né. Obrigado. E agora, vamos entrar numa outra pauta. Eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouco, o senhor vai estar numa audiência. Antes de tu entrar nessa outra pauta, eu fui segunda-feira com o Miquinha, que hoje é ouvidor, Sim, do município, e lá chegou um companheiro dos assentamentos, né, e justamente reivindicando essa questão das vicinal, que tá muito problema, né. O cara, para produzir, ele precisa escoar a produção, e precisa de estrada boa, né, para poder chegar no mercado. E tinha um jovem lá, o Tiago, que a família dele é assentado aí no contestado que chama, e eles justamente reivindicando essas questões, lá da vicinal do caju, né. Então precisa nós avançar na questão das vicinal, e eu tenho inclusive tenho falado, se tu vai fazer 1 quilômetro de vicinal, tu tem que fazer ela boa, e o dinheiro só dá para 1 quilômetro, faça 1 quilômetro bem. Do mesmo jeito do asfalto aqui na cidade. Não vai dar de fazer 10 quilômetros, mas vamos fazer 10 quilômetros que fique do jeito que a cidade precisa. Então nós precisamos avançar muito nesses aspectos estrutural, não é? Tanto na cidade como no campo, para nós justamente produzir e chegar a nossa produção na feira, com qualidade, mais barato para a sociedade. Então precisa nós avançar muito nessa questão da nossa produção aqui em Parauapebas. Não é que não tem, tem. Falta nós organizar a produção, isso tu tá falando. Tu vai na feira e tu vê o cara tratando o peixe lá de qualquer jeito. Tu vai na feira e o cara tá matando a galinha ali de qualquer jeito. Então nós temos que organizar essa questão. Porque nós temos os armazéns do campo, o movimento, nós ia levando uma mercadoria para São Paulo. Se não tiver legalidade, não passa. Como fazer a feira da reforma agrária em Belém, nós levamos aqui vários produtos, nesse produto tinha queijo. Quando chegou na barreira sanitária, foi tudo confiscado. confiscado, justamente porque não tem o selo necessário para chegar na capital. Então nós precisamos, além de produzir, nós precisamos organizar a produção como manda o mercado. O mercado tem uma exigência e nós temos que se adequar
é essa questão do mercado justamente para chegar no consumidor. Eu entendo muito bem o que o senhor está falando por 2 razões. Primeiro que eu sou engenheiro de tráfego e eu sei que o quanto, essa de escoar, essa produção precisa de boas estradas, né, para que isso chegue a contento e a qualidade do alimento chegue até o produtor, o a cadeia final. Sim, E nós temos um exemplo aqui para dar. Existia na VS 40, ali para que liga a mina de Canaã a o S11D, uma vicinal que já saía cortando ali por dentro, ia sair lá em Água Azul do Norte. E aquilo ali sempre foi uma costela de vaca que falam, na época de chuva ficava intrafegável, carros atolavam. Hoje a gente consegue sair daqui e dizer para alguém lá em Orilândia: "Eu vou almoçar contigo", saindo de manhã e chega. é, Porque você tem estrada, e foi o que o senhor falou. A gente até questionava, mas que morosidade para fazer essa estrada, por que que só fizeram até aqui? Foi como o senhor disse, foram fazendo aos poucos, foram, e depois veio a pavimentação, levou um ano, mas saiu, e hoje é trafegável. Mas o que eu achei interessante é que houve a contrapartida da iniciativa privada. sim. A mineradora apoiou muito ali, houve investimento, e às vezes, como eu tenho perda de arrecadação, tem que ter uma contrapartida. Então o governo do estado pode ajudar, o a mineradoras, não só a Vale, mas tem outras atuando na região hoje, em grandes empresas que podem contribuir, se não com recurso financeiro, mas com máquinas, com profissionais. Se faz um tipo de trabalho, vai lá e faz as suas horas de trabalho, contribui, porque é em bem da sociedade, todos saem ganhando com isso. E em pouco Sim. tempo se tem toda aquela via tratada, né, e que não aconteça mais o que já aconteceu no passado, e que a gente já ouviu denúncias, como o senhor bem citou, de que essa primeira chuva forte que deu aí já fez um estrago, e isso aí já começa a nos preocupar, não é isso? Bem, Bom, eu sei que o senhor tem uma agenda e precisa se ausentar para um compromisso, uma outra audiência pública, e esse mês vão haver várias até o início de novembro, sim. mas tem um enquete que nós estamos fazendo dentro do nosso papo reto com o legislativo, que é trocar de papéis. Hoje o senhor está vereador, e nós temos no executivo um prefeito. Se nós invertêssemos esse papel, se o senhor se tornasse prefeito desta cidade, como o senhor atuaria? Manteria o que está sendo feito como um aval à gestão atual, ou o senhor faria de outra forma diferente, carimbando com a sua identidade? Eu sempre lutei com gente. Tem um grande pensador, Ho Chi Minh, vietnamita, que ele fala que quando os dirigentes não têm solução, recorra o povo que o povo tem a solução. Eu ia extrair, se eu fosse o prefeito, eu ia extrair de melhor o que o prefeito está fazendo, mas eu ia chamar justamente aquele e aquelas que pensam no nosso município para a gente dirigir junto, aqui no município. Eu sei que muitas vezes tem fala: "Não, porque o prefeito está viajando muito, que não sei o que e tal". O prefeito tem que viajar justamente para buscar as políticas públicas para o município. Mas a gente não tem que soltar aquilo que nos deu a eleição, que é o povo de Paraopebas. Então ia buscar justamente os empresários, ia buscar aquele e aquelas aqui que já estudaram para isso, para junto nós dirigir o município. Isso eu faria, se fosse prefeito dessa cidade. É muito sensato e me faz lembrar de uma coisa. Eu disse isso aqui numa outra entrevista a um parceiro. A solução para a cidade está no campo. Tem muita gente querendo resolver o problema, ignorando esse fato, e nós precisamos fazer o trabalho de casa. Nós perdemos aí um grande arquiteto num acidente, uma tragédia, simplesmente porque alguém desrespeitou a natureza dos fatos. Aquela condição de voo noturno não era seguro e o resultado foi trágico. Perdemos aquele, eh, aquele homem que fazia as cidades esponja, mostrando como ele foi um homem do campo, se tornou quem ele era,
era conhecido no mundo inteiro e vendia soluções. Mas que bom que eu fiquei sabendo que ele era professor de uma faculdade. Eu tenho certeza que antes de partir, ele deixou um legado. Vai vir muitos alunos Sim, que vão abraçar isso e fazer. Mas eu volto a insistir, a solução para a cidade está no campo. Se nós certeza. fizermos o trabalho, começar, cada um de nós, a gente vai alcançar. Faça as suas considerações finais. Eu lhe agradeço imensamente por o senhor ter estado aqui conosco, nos prestado um tempo raro e importante, valioso do seu dia, para a gente poder falar com os nossos telespectadores, nossos ouvintes. Primeiro agradecer, viu, Oliveira, aqui a oportunidade e deixar também esse campo do movimento aberto, se tu quiser conhecer, quiser ir nos nossos assentamentos, nos acampamentos, a gente ver de perto e tirar ideia para a gente ir conversando. E só agradecer aqui a oportunidade e dizer que eu, enquanto vereador desse primeiro mandato, eu torço muito, estou trabalhando muito justamente para ver a nossa cidade melhorar mais, né, a população ter aquilo que precisa, tanto na educação, na saúde, na infraestrutura básica, na alimentação, na moradia. Aqui tem um déficit de casa muito grande, nós temos que avançar na moradia da nossa cidade, né. Muitas vezes a periferia é tão grande que cobre tudo isso, então precisa nós avançar na moradia, na educação, na escola, na faculdade, mas acima de tudo, na alimentação da nossa população. E essa alimentação vem de onde? Vem do campo. Sim, Ela vem do campo, vem do médio produtor, vem do grande produtor, mas especialmente da agricultura familiar. A agricultura familiar tem um papel fundamental para a alimentação da população da nossa cidade e da região. perfeito, perfeito. Você é um homem de muita sabedoria e eu fico muito feliz de fazer parte dessa legislatura e conhecê-lo. E eu oro a Deus para que ele continue lhe dando saúde, muitos anos de vida. Eu sei que o senhor vai fazer uma história muito maior do que aqui já teve, tem e tem feito nesse município. E o que é interessante a gente refletir muitas das vezes é que tudo que as pessoas precisam é de uma oportunidade. Os Oportunidade. seus eleitores lhe deram e eu posso ter comigo a convicção de que muitas pessoas que não lhe conheciam e que hoje conhecem o seu comprometimento com as causas, que passaram a lhe admirar também e apoiá-lo. Então eu só tenho a agradecer e deixar claro para os nossos telespectadores que esse espaço aqui ele foi criado é pensado e elaborado desde o ano passado. Nós demos início nessa atual legislatura com esse papo reto com o legislativo e todos, sem exceção, os vereadores foram convidados de forma formal, pessoal, e insistimos para que viessem. Infelizmente, nem todos se propuseram a vir. Não cabe aqui a nós discutirmos as razões, mas deixar claro para a sociedade que esse espaço aqui é público, nenhum vereador é tolhido da sua fala, nós apenas aqui temos um critério de falarmos a verdade, discutirmos os fatos sem criar polêmicas, mas aqui ninguém paga para estar aqui conosco, ninguém aqui tem de alguma forma eh, interferência naquilo que nós vamos fazer, todos os nossos convidados são tratados com respeito e a pauta é políticas públicas para a nossa sociedade. Daqui ficamos, vocês daí e nós daqui com o papo reto, com o legislativo. Até a próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e muito obrigado.